A xícara de café esfriava na bancada da cozinha, enquanto Lídia passava o pano no balcão pela terceira vez naquela manhã. O sol de novembro entrava pela janela, iluminando os azulejos brancos que ela mesma havia escolhido quando se mudaram para aquela casa, 5 anos atrás. Naquela época, Lucas sorria mais. Segurava sua mão enquanto caminhavam pelos corredores da loja de materiais de construção, perguntando sua opinião sobre cada detalhe. Lídia se lembrava de como ele havia insistido para que ela escolhesse a cor das paredes do quarto, dizendo que aquela era a casa dela também, que tudo precisava ter o toque dela. Agora, enquanto limpava a mesma mancha inexistente pela 4ª vez, Lídia se perguntava quando exatamente as coisas haviam começado a mudar. Talvez não houvesse um momento específico. Talvez tivesse sido gradual, como a tinta que desbota com o tempo, quase imperceptível, até que você coloca uma foto antiga ao lado e percebe o quanto as cores estão diferentes. O telefone tocou, tirando Lídia de seus pensamentos. Era Lucas. Ele nunca ligava durante o expediente, a não ser que fosse algo importante. Oi, amor. Ela atendeu, sentindo uma pontada de ansiedade no peito. Lídia, preciso te contar uma coisa. A voz dele soava diferente. Havia uma urgência ali que ela não conseguia identificar completamente. Minha mãe vai se mudar para cá, para essa nossa casa. Lídia sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Segurou a borda da pia com a mão livre. Como assim? Quando vocês decidiram isso? Ela está tendo alguns problemas de saúde. Nada grave, mas precisa de companhia. Não pode mais morar sozinha. Lucas falava rápido, como se quisesse terminar logo aquela conversa. Ela chega amanhã. Eu já arrumei tudo. Lucas, você não acha que deveríamos ter conversado sobre isso antes? Quer dizer, é a nossa casa. A gente precisa decidir essas coisas juntos. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando Lucas voltou a falar, seu tom estava mais frio. Ela é minha mãe, Lídia. Não vou deixá-la morando sozinha quando ela precisa de ajuda. Achei que você entenderia isso. Eu entendo, mas... Tenho que voltar ao trabalho. A gente conversa em casa. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Lídia ficou parada, segurando o telefone na mão, olhando para a tela escura. A casa de repente parecia menor, as paredes mais próximas. Ela pensou no quarto de hóspedes, onde guardava seus materiais de artesanato, os quadros que ainda não havia pendurado, as caixas com lembranças da sua infância. Tudo aquilo teria que ser movido. Tudo aquilo teria que dar lugar para Mônica. Ela conhecia a sogra havia 7 anos, desde que começou a namorar Lucas. Mônica sempre fora educada, mas havia uma distância naquela educação, uma frieza nos cumprimentos. Nos primeiros anos, Lídia tentara conquistá-la. Levava presentes nas visitas, perguntava sobre sua saúde, elogiava suas receitas. Mônica aceitava tudo com um sorriso apertado, agradecia com palavras corretas, mas vazias, e então voltava a falar apenas com o filho, como se Lídia não estivesse ali. Naquela noite, Lucas chegou em casa mais tarde que o normal. Lídia havia preparado o jantar favorito dele, macarrão à carbonara, mas a comida esfriou na mesa enquanto ela esperava. Quando ele finalmente entrou pela porta, trazia 2 malas grandes. São algumas coisas da minha mãe. O resto chega amanhã com a mudança. Ele deixou as malas no corredor e foi direto para o quarto, sem nem olhar para a mesa posta. Lídia o seguiu, parando na porta do quarto enquanto ele trocava de roupa. Lucas, a gente precisa conversar sobre isso. Sobre o quê? Ele nem levantou os olhos enquanto desabotoava a camisa. Sobre sua mãe vir morar aqui. Sobre como isso vai funcionar. Sobre o quarto de hóspedes. O que tem o quarto de hóspedes? É onde eu guardo minhas coisas. Eu vou precisar de tempo para organizar tudo, para arrumar outro lugar para... Lídia, você não trabalha. Tem o dia inteiro para fazer isso. Ele finalmente olhou para ela e havia uma impaciência no olhar que ela nunca tinha visto antes. Minha mãe chega amanhã às 10 horas da manhã. Espero que esteja tudo pronto. Ela sentiu as palavras como um tapa. Você não trabalha. Como se cuidar da casa, fazer as compras, cozinhar, limpar, lavar, passar, não fosse trabalho. Como se os últimos 3 anos, desde que ela havia deixado o emprego na papelaria para que eles pudessem tentar ter filhos, não contassem para nada. Eu trabalho sim, ela disse baixo, mas firme.
Eu cuido desta casa. Eu cuido de você. Lucas suspirou, como se ela estivesse sendo difícil. Você sabe o que eu quis dizer. Olha, estou cansado. Vamos jantar e descansar. Amanhã vai ser um dia longo. Ele passou por ela e foi para a cozinha. Lídia ficou parada no corredor, ouvindo o som dos talheres contra o prato, o som da torneira sendo aberta, o som de uma vida que de repente parecia não ter mais espaço para ela. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo a respiração profunda de Lucas ao seu lado, pensando em como organizar o quarto, em onde colocar suas coisas, em como seria dividir a casa com Mônica. Às 3 da manhã, desistiu de dormir e foi para a sala. Sentou-se no sofá, abraçando uma almofada, e permitiu-se chorar em silêncio. Na manhã seguinte, Lídia acordou com o som do despertador tocando insistentemente. Havia adormecido no sofá e seu pescoço doía. Levantou-se rapidamente, olhou o relógio e sentiu o pânico subir. Já passava das 8 horas. Tinha apenas 2 horas para arrumar o quarto. Correu para o quarto de hóspedes e começou a retirar suas coisas. Os potes com miçangas, linhas e tecidos foram para o armário do corredor. Os quadros empilhados atrás do sofá da sala, as caixas com fotos e cartas antigas, guardadas no alto do armário do quarto principal, onde ela mal conseguia alcançar. A cada objeto que movia, sentia como se estivesse apagando um pedaço de si mesma daquela casa. Lucas apareceu na porta do quarto quando ela estava trocando os lençóis da cama. Você arrumou o espaço no armário? Ele perguntou. Que espaço? Para as roupas da minha mãe. Ela vai precisar de espaço no armário. Lucas, o armário desse quarto é pequeno, tem espaço suficiente para as roupas dela. Ela tem muitas roupas, vai precisar usar o armário do nosso quarto também. Lídia parou de alisar o lençol e olhou para ele. O nosso armário? Mas ele já está cheio. Então você tira algumas coisas suas, coloca em caixas ou sei lá. Ela é idosa, não pode ficar subindo em banquinho para pegar roupa. Ele falou como se fosse óbvio, como se não houvesse nada de errado em pedir aquilo. E eu posso? Subir em banquinho? Lídia sentiu a raiva crescendo na garganta, mas tentou manter a voz calma. Lídia, não complica. É só por enquanto, até ela se adaptar. Ele saiu do quarto antes que ela pudesse responder. Lídia ficou ali, segurando o lençol entre as mãos, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusando a deixá-las cair, não ainda. Não quando faltava menos de 1 hora para Mônica chegar. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Lídia havia passado a última hora arrumando a casa, limpando o que já estava limpo, organizando o que já estava organizado. Lucas abriu a porta e Mônica entrou, com seu perfume forte de lavanda e sua bolsa de couro preto pendurada no braço. Filho. Ela abraçou Lucas com força, beijando seu rosto várias vezes. Obrigada por me acolher. Você não sabe como estava difícil ficar sozinha naquela casa. Imagina, mãe. Essa é a sua casa agora. Lucas sorriu. E Lídia notou que era o sorriso verdadeiro, aquele que ela não via há meses. Mônica então se virou para Lídia. Seu olhar a percorreu de cima a baixo, demorando-se nas manchas de suor na blusa, no cabelo preso de qualquer jeito, nas olheiras. Lídia, ela disse apenas isso, sem sorriso, sem calor. Então voltou-se para Lucas. O quarto está pronto? Está sim. A Lídia preparou tudo para a senhora. Lucas colocou a mão nas costas da mãe, guiando-a pelo corredor. Vem, eu mostro. Lídia ficou parada na sala, ouvindo os passos dele se afastarem, ouvindo a voz animada de Lucas explicando onde ficava cada coisa. Ouviu quando Mônica disse que o quarto era pequeno, que ela estava acostumada com mais espaço. Ouviu quando Lucas garantiu que ela podia usar qualquer cômodo da casa, que ela não precisava ficar confinada ali. O caminhão da mudança chegou pouco depois. Eram mais coisas do que Lídia imaginava. Além da cama que Mônica fez questão de trazer, mesmo já havendo uma no quarto, havia uma poltrona, um abajur, 3 cômodas, caixas e mais caixas de roupas, sapatos, livros. Os homens da mudança entravam e saíam da casa suando, carregando móveis pesados.
Mônica supervisionava tudo, indicando onde cada item deveria ficar, mudando de ideia, fazendo-os mover as coisas de lugar 2, 3 vezes. Lídia, você não vai oferecer água para esses homens? Mônica disse sem olhar para ela, focada em posicionar a poltrona no ângulo perfeito. Lídia foi até a cozinha e encheu copos com água gelada. Quando voltou, os homens agradeceram, beberam rapidamente e voltaram ao trabalho. Mônica pegou um dos copos, bebeu um gole e fez uma careta. Está quente? Não tem água mais gelada? Acabei de tirar da geladeira, Lídia respondeu. Sua geladeira não deve estar gelando direito então, vai ter que ver isso. Mônica devolveu o copo nas mãos de Lídia e voltou a dar ordens aos homens da mudança. Quando finalmente a mudança terminou, já passava das 6 da tarde. Lucas tinha voltado ao trabalho logo após o almoço, deixando Lídia sozinha com Mônica. A casa estava uma bagunça, com caixas abertas na sala, roupas espalhadas, móveis fora do lugar. Lídia começou a arrumar, mas Mônica interveio a cada movimento. Não, não, não. Essa caixa vai para o quarto. Essa aqui fica na sala. Cuidado com esse vaso, é de cristal. Não pode colocar essa almofada aí, vai destoar do sofá. Lídia obedecia em silêncio, movendo as caixas, ajeitando os objetos, sentindo-se cada vez mais como uma empregada na própria casa. Quando finalmente terminou de arrumar a sala, Mônica havia decidido que queria tomar um banho. Ela foi para o banheiro e ficou lá por mais de 1 hora. Quando saiu, estava vestindo um roupão de cetim azul que cheirava ao seu perfume de lavanda. Onde eu posso pendurar meu roupão? Ela perguntou. Tem ganchos na parte de trás da porta do banheiro? Lídia respondeu, secando as mãos na toalha de prato. Estava preparando o jantar, tentando fazer algo que agradasse tanto Lucas quanto Mônica. Esses ganchos são muito baixos e são de plástico. Meu roupão é de seda, precisa ficar bem pendurado, senão amassa. Mônica caminhou até o quarto principal e, antes que Lídia pudesse dizer qualquer coisa, já havia pendurado o roupão no armário de Lídia, empurrando seus vestidos para o lado. Lídia largou a colher de pau e foi até o quarto. Dona Mônica, esse é o meu armário. A senhora pode pendurar seu roupão no armário do quarto de hóspedes. Mônica se virou para ela e havia algo frio naquele olhar, algo que fez Lídia dar um passo para trás. Filha, eu não estou hospedada aqui. Eu moro aqui agora, e esse armário é grande demais para você usar sozinha. Vai ter que aprender a dividir. Mas o Lucas disse. O Lucas é meu filho, e ele sabe que eu tenho necessidades especiais. Não vou ficar enfiando minhas coisas num armário apertado quando tem todo esse espaço disponível. Ela saiu do quarto, deixando Lídia ali, olhando para o roupão azul de cetim pendurado no meio dos seus vestidos, sentindo algo quebrar dentro do peito. Quando Lucas chegou em casa, Lídia tentou conversar com ele. Esperou até depois do jantar, quando Mônica havia se recolhido para o quarto. Eles estavam lavando a louça juntos, como faziam antes, e por um momento, Lídia sentiu uma pontinha de esperança de que talvez pudessem voltar ao normal. Lucas, a gente precisa estabelecer alguns limites. Ela começou, passando o pano na mesa. Sua mãe pendurou o roupão dela no meu armário hoje, no meu espaço. Lucas enxaguava um prato de costas para ela. E qual é o problema? O problema é que é o meu armário, minhas coisas. Eu já tirei metade das minhas roupas para fazer espaço para ela, mas ela quer mais e mais. Lídia, você realmente acha que um roupão pendurado é motivo para fazer todo esse drama? Ele desligou a torneira e se virou para ela. Minha mãe acabou de se mudar para cá. Ela está tentando se adaptar. Você não pode ser um pouco mais compreensiva? Eu estou sendo compreensiva. Eu arrumei o quarto inteiro, tirei todas as minhas coisas, fiz espaço no armário, passei o dia inteiro ajudando com a mudança. O que eu estou pedindo é apenas que ela respeite meu espaço. Seu espaço? Lucas cruzou os braços. Essa é a nossa casa, Lídia. Nossa, não sua. E minha mãe faz parte da nossa família agora. Ou você tem algum problema com isso? Não é sobre ter problema com ela morar aqui, é sobre respeito, sobre limites. Limites, ele repetiu, e havia um desprezo naquela palavra que fez Lídia se encolher. Você quer colocar limites na minha mãe? Numa senhora de 63 anos que só quer se sentir em casa? Lucas, por favor, tenta me entender.
Não, você que precisa entender. Minha mãe passou a vida toda cuidando de mim. Criou-me sozinha depois que meu pai morreu. Trabalhou em 2 empregos para me dar educação. E agora, quando ela precisa de mim, quando ela precisa de um lugar para ficar, você quer fazer drama por causa de um roupão? Ele estava falando mais alto agora, e Lídia teve medo de que Mônica escutasse. Você é egoísta, sabia? Sempre pensando em você, nas suas coisas, no seu espaço. Já pensou em alguém além de si mesmo alguma vez? As palavras cortaram fundo. Lídia sentiu as lágrimas começarem a cair, mas tentou segurá-las. Isso não é justo, ela sussurrou. Sabe o que não é justo? Não é justo minha mãe ter que se sentir desconfortável na própria casa por causa da sua frescura. Não é justo ela ter que ficar com medo de pendurar um roupão porque você vai ter um chilique. Ele pegou a toalha e secou as mãos com força. Está na hora de você amadurecer, Lídia, de parar de agir como uma criança mimada. Ele saiu da cozinha, deixando-a ali sozinha. Lídia se apoiou na pia, sentindo o corpo tremer, as lágrimas caindo silenciosamente. Pela janela, podia ver a lua cheia iluminando o quintal. Lembrou-se de quando eles tinham plantado a jabuticabeira juntos, 2 anos atrás. Lucas havia segurado sua mão enquanto cavavam o buraco, dizendo que aquela árvore cresceria com eles, que dariam seus frutos para os filhos que ainda viriam. A árvore estava lá, forte e bonita, mas os filhos nunca vieram. E agora, parada naquela cozinha escura, Lídia se perguntava se alguma coisa do que eles haviam plantado juntos ainda estava viva. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina na casa. Mônica acordava tarde, por volta das 10 horas, e chamava Lídia para trazer café na cama. A primeira vez que isso aconteceu, Lídia achou que fosse uma exceção, que talvez a sogra estivesse cansada da mudança. Mas quando o pedido se repetiu no dia seguinte e no outro, ela percebeu que aquilo era uma expectativa. Lídia! A voz de Mônica ecoava pelo corredor todas as manhãs. Cadê meu café? Lídia largava o que estava fazendo, preparava a bandeja com café, torradas, geleia e frutas e levava até o quarto. Mônica recebia tudo sem um obrigada, apenas verificando se estava tudo do jeito que ela queria. O café está fraco. Da próxima vez põe mais pó. Ou, essas torradas estão muito torradas. Não dá para comer assim. Ou ainda, você não tem morangos? Estou enjoada de mamão Lídia, voltava para a cozinha, refazia o café, torrava novas torradas, saía correndo para a Soura-feira comprar morangos. E quando finalmente voltava com tudo certo, Mônica já havia encontrado outra coisa para reclamar. Lucas chegava do trabalho no final da tarde e encontrava a mãe sentada na poltrona da sala, assistindo às suas novelas, enquanto Lídia estava na cozinha preparando o jantar. Ele beijava a testa da mãe, perguntava como tinha sido o dia dela, sentava-se ao seu lado para conversar. Nunca perguntava sobre o dia de Lídia, nunca oferecia ajuda na cozinha. Era como se ela tivesse se tornado invisível, uma presença que só existia para servir. Uma tarde, Lídia estava organizando o armário da sala, tentando achar espaço para mais roupas de Mônica que haviam chegado num pacote do correio. A campainha tocou. Era sua amiga Marina, que morava no mesmo bairro e costumava visitá-la para tomar café. Lídia, que saudade! Marina abraçou-a com força. Faz 2 semanas que não nos vemos. Tentei te ligar várias vezes, mas você não atende. Desculpa, Marina. Está tudo meio corrido aqui. Lídia abriu espaço para a amiga entrar, mas antes que pudesse fechar a porta, ouviu a voz de Mônica. Quem é? Ela apareceu na sala, olhando Marina de cima a baixo. É a Marina, uma amiga minha. Ela veio tomar um café. Lídia explicou. Ah, Mônica cruzou os braços. Eu não sabia que teríamos visitas. A casa está toda bagunçada. Lídia, você podia ter me avisado. Eu não sabia que ela viria, dona Mônica. Foi uma surpresa. Bom, já que está aqui, Mônica se virou para Marina. Pode entrar. Mas da próxima vez é melhor ligar antes. Marina olhou para Lídia confusa, mas não disse nada. As duas foram para a cozinha e Lídia preparou café enquanto Marina contava sobre sua viagem recente, mas a conversa estava tensa. Mônica ficara na sala com a televisão ligada num volume alto demais, fazendo comentários em voz alta sobre o programa que assistia, interrompendo constantemente.
Essas atrizes de hoje em dia não sabem atuar, ela gritava. No meu tempo a televisão tinha qualidade. Marina tomou o café rapidamente e se despediu. Lídia, podemos marcar outro dia? Talvez você possa vir na minha casa? Ela sugeriu baixo para Mônica não ouvir. Claro, Lídia respondeu, mas ambas sabiam que isso não ia acontecer. Depois que Marina saiu, Mônica veio até a cozinha. Sua amiga é meio esquisita, não é? Ficou aqui meia hora e mal falou comigo. Ela pegou a xícara que Marina havia usado e examinou. E veja só, deixou marca de batom na xícara. Isso é falta de educação. Dona Mônica, todas as pessoas deixam marca na xícara quando usam batom. Lídia estava lavando a louça, de costas para a sogra. Pessoas educadas bebem de um jeito que não suja a xícara. Minha mãe me ensinou isso. Mônica colocou a xícara na pia com força. Enfim, vou precisar que você vá até a farmácia comprar meu remédio. Está acabando. A senhora pode ir comigo. Podemos aproveitar e dar uma volta, tomar um ar. Eu não vou sair com esse sol. Mônica fez um gesto de dispensar a ideia. Você vai. E aproveita e compra aquele biscoito de maisena que eu gosto, o da marca boa, não esses genéricos que você sempre compra. Lídia pegou a bolsa e saiu. Na rua, sentiu o ar fresco no rosto e percebeu que estava há dias sem sair de casa. Caminhou devagar até a farmácia, aproveitando cada minuto longe daquela atmosfera pesada. Na fila da farmácia, encontrou Dona Beatriz, uma vizinha idosa que sempre fora gentil com ela. Lídia, como está, querida? Dona Beatriz sorriu, mas o sorriso desapareceu quando olhou melhor para ela. Nossa, você está tão magra. E essas olheiras? Estou bem, Dona Beatriz. Só um pouco cansada. Ouvi dizer que sua sogra se mudou para sua casa. Como está sendo? Lídia hesitou. Não queria desabafar com uma vizinha. Não queria que aquilo virasse fofoca de bairro. Mas havia uma bondade nos olhos de Dona Beatriz que a fez baixar a guarda. Está diferente. Estou me adaptando ainda. Dona Beatriz colocou a mão no braço dela. Morar com sogra nunca é fácil, querida. Eu morei com a minha durante 15 anos. Mas você precisa estabelecer limites desde o começo. Se não fizer isso, as coisas só pioram. Eu tentei. A voz de Lídia falhou. Mas meu marido, ele não entende. Ele acha que eu sou egoísta. Escuta, sei que não é fácil, mas você precisa ser firme. Aquela é a sua casa também. Você tem direito de ser feliz no seu próprio lar. Dona Beatriz apertou gentilmente seu braço. E se precisar de alguém para conversar, minha porta está sempre aberta. Lídia agradeceu e saiu da farmácia sentindo-se um pouco melhor. Mas quando chegou em casa, a sensação boa evaporou rapidamente. Mônica estava na cozinha, mexendo nas panelas, abrindo armários. Demorou muito, ela disse sem olhar para Lídia. Fui procurar o sal e vi que você não tem organização nenhuma. Tudo misturado. Temperos com remédios, pratos com panelas, que bagunça. Está tudo organizado, Dona Mônica. Cada coisa no seu lugar. No seu lugar, mas não no lugar certo. Vou precisar reorganizar tudo isso. Ela continuou abrindo portas, tirando coisas, colocando no balcão. E essas panelas estão velhas, precisa trocar. E onde você guarda as toalhas de mesa boas? Essas toalhas de plástico são horríveis. A gente não usa toalha de mesa, preferimos assim. Pois é, isso é falta de classe. Casa sem toalha de mesa não tem elegância. Mônica fechou o último armário com um baque. Amanhã vou fazer uma lista de coisas que precisam ser compradas. Essa casa precisa de uns ajustes. Lídia sentiu a raiva subir, mas respirou fundo e foi para o quarto. Precisava de alguns minutos sozinha, alguns minutos sem ouvir críticas ou ordens. Mas quando entrou no quarto, viu que o armário estava aberto e várias de suas roupas estavam no chão. Dona Mônica, ela chamou, voltando para a sala. Por que minhas roupas estão no chão? Ah, sim, esqueci de te avisar. Precisei de mais espaço no armário. Aquele quarto é muito abafado. Minhas roupas estão pegando cheiro de mofo, então coloquei algumas peças no armário de vocês. Mas não se preocupa, tirei só as roupas que você não usa mais. Mônica nem levantou os olhos da novela. Mas eu uso todas aquelas roupas. Não usa não. Vi que tem peças ali que estão fora de moda há anos. Está na hora de renovar o guarda-roupa. Aliás, você precisa se arrumar melhor. Anda muito largada.
Lídia ficou parada sem acreditar no que estava ouvindo. Olhou para as próprias roupas, uma calça jeans e uma blusa simples. Eram roupas confortáveis, práticas para o dia a dia de cuidar da casa. Não havia nada de errado com elas. Eu me arrumo sim, ela disse, tentando manter a voz firme. Se arruma para quem? Para ficar em casa? Mônica finalmente olhou para ela e havia um desprezo naquele olhar que cortou fundo. Você sabe que casamento precisa de esforço, né? Marido gosta de ver a esposa bem arrumada. Se você se cuida tão pouco, não vem reclamar se ele começar a olhar para os lados. O quê? Como a senhora pode dizer uma coisa dessas? Estou só te dando um conselho, de mulher para mulher. Meu marido, que Deus o tenha, nunca me viu desarrumada. Mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, eu tomava banho, colocava um vestido bonito, passava batom antes dele chegar. É assim que se mantém um homem em casa. Tempos mudaram, Dona Mônica. As mulheres não precisam mais se arrumar só para agradar os maridos. Mônica riu, um riso curto e amargo. Ah, sim? E como está indo esse seu casamento moderno? Seu marido mal olha para você. Ele chega em casa e vem direto falar comigo. Você já se perguntou por quê? As palavras atingiram Lídia em cheio. Ela sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na parede. Ele está estressado com o trabalho, ela disse, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Está sim. Claro, Mônica voltou a atenção para a televisão, como se a conversa já tivesse acabado. Agora me deixa assistir minha novela em paz e recolhe suas roupas do chão antes que o Lucas chegue. Casa bagunçada é sinal de desorganização mental. Lídia voltou para o quarto, juntou as roupas do chão e sentou-se na cama, abraçando-as contra o peito. As lágrimas vieram, finalmente, e ela não tentou segurá-las. Chorou silenciosamente, o rosto enterrado nas próprias roupas, sentindo o cheiro de amaciante que ela mesma havia escolhido, se lembrando de quando aquela casa era dela, quando ela tinha voz, quando ela importava. Ouviu a porta da frente se abrindo. Lucas havia chegado. Ouviu a voz dele cumprimentando a mãe, o som do beijo que ele dava na testa dela, a risada de Mônica ao contar algo que havia visto na televisão. Ouviu os dois conversarem por vários minutos sobre o trabalho dele, sobre a saúde dela, sobre os vizinhos, sobre tudo e sobre nada. E então ouviu Lucas perguntar: Cadê a Lídia? Não sei. Deve estar no quarto fazendo alguma coisa. A voz de Mônica era casual, desinteressada. Lucas não foi até o quarto verificar, não chamou por ela, apenas continuou conversando com a mãe. E Lídia, sentada na cama, entendeu o recado. Ela não era importante o suficiente para ser procurada. Não era importante o suficiente para ser considerada. Quando finalmente conseguiu se acalmar, Lídia lavou o rosto, guardou as roupas e foi para a cozinha preparar o jantar. Lucas e Mônica estavam na sala, assistindo televisão juntos, e nem notaram quando ela passou. Ela preparou frango com batatas, algo simples, mas que sempre agradava Lucas. Pôs a mesa com cuidado, arrumando os pratos do jeito que ele gostava. Jantar está pronto, ela chamou da cozinha. Lucas e Mônica vieram para a mesa. Lucas se sentou sem dizer nada, pegou o garfo e começou a comer. Mônica também provou a comida, fez uma careta sutil e disse: Está sem sal. Pode colocar mais sal no seu prato, Dona Mônica. Está ali o saleiro, Lídia apontou. Não é a mesma coisa. Comida tem que ter sal na medida certa durante o preparo. Adicionar depois altera o sabor. Ela empurrou o prato levemente. Mas tudo bem, dá para comer. Lucas continuou comendo em silêncio. Não elogiou, não reclamou. Apenas comeu mecanicamente como se fosse uma obrigação. Quando terminou, levantou-se e foi direto para o sofá, ligando a televisão no canal de esportes. Lucas, você não vai me ajudar com a louça? Lídia perguntou, mas ele nem olhou para ela. Estou cansado, Lídia. Trabalhei o dia todo. Eu também trabalhei o dia todo. Fazendo o quê? Assistindo televisão? A voz de Mônica veio da sala. Porque eu passei o dia todo aqui e não vi você fazer muita coisa, não. Lídia apertou a esponja na mão com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Eu arrumei a casa, fui na farmácia, fiz as compras, preparei o almoço, organizei o armário, lavei 3 máquinas de roupa e ainda preparei o jantar. Não é assistir televisão.
Nossa, quantas máquinas! 3. Mônica riu. Quando eu tinha sua idade, lavava roupa de 6 pessoas à mão, cuidava da casa, trabalhava fora e ainda tinha tempo de me arrumar. Você tem máquina de lavar, tem tempo de sobra e ainda fica reclamando. Não estou reclamando, Lídia disse, mas sua voz estava tremendo. Só queria um pouco de ajuda. Lucas, meu filho, não fica nessa posição. Senta direito que faz mal para a coluna. Mônica ignorou completamente Lídia e focou no filho. Lídia ficou na cozinha, lavando a louça sozinha, ouvindo os sons da televisão e as conversas entre mãe e filho. Quando terminou, foi para o quarto. Precisava dormir, esquecer aquele dia, começar de novo amanhã. Mas o sono não veio fácil. Lucas demorou a ir para a cama e, quando finalmente chegou, cheirava a cerveja. Ele havia bebido com a mãe na sala, mais uma atividade que não incluía Lídia. Ele se deitou virando as costas para ela, sem boa noite, sem um toque. E Lídia ficou ali, olhando para as costas dele, sentindo a distância aumentar, sentindo o casamento escorregar entre os dedos como areia. Na manhã seguinte, Lídia acordou com o som de vozes alteradas na cozinha. Olhou para o lado e viu que Lucas já havia levantado. Eram apenas 6:30 da manhã. Ele nunca acordava tão cedo nos fins de semana. Ela se levantou, vestiu o roupão e foi até a cozinha. Lucas estava de pé, com o rosto vermelho de raiva, segurando um copo na mão. Mônica estava sentada à mesa, tomando café com uma expressão satisfeita. O que aconteceu? Lídia perguntou, ainda sonolenta. Lucas se virou para ela e havia algo selvagem naquele olhar. Desde que minha mãe se mudou para cá, você não manda mais nesta casa. Vai ter que pedir até para ir ao banheiro. Ele gritou e Lídia deu um passo para trás, assustada. Está ouvindo? Não manda mais nada. Lucas, do que você está falando? O que eu fiz? O que você fez? O que você fez? Ele apontou para a geladeira. Minha mãe foi tomar café hoje de manhã e olha o que ela encontrou. Lídia se aproximou da geladeira. Dentro, na porta, havia um bilhete escrito com sua letra. Por favor, não coma o bolo, é para o aniversário do Lucas amanhã. Ela havia feito um bolo de chocolate no dia anterior, escondido na geladeira, querendo surpreender o marido. Era uma tradição deles. Todo ano, ela fazia um bolo de chocolate para o aniversário dele. Mas tinha esquecido completamente com toda a confusão dos últimos dias. O aniversário de Lucas seria no dia seguinte e ela tinha se antecipado para não esquecer. Eu fiz um bolo para o seu aniversário, ela disse confusa. Qual é o problema? O problema, Mônica falou, levantando-se da cadeira, é que você está agindo como se fosse dona desta casa, colocando bilhetes, mandando nas pessoas, achando que pode controlar o que eu como ou deixo de comer. Mas não é isso. Eu só não queria que comessem o bolo antes do aniversário dele. Você não tem direito de me proibir de comer nada nesta casa. Mônica cruzou os braços. E esse bilhete grosseiro é uma falta de respeito comigo. Grosseiro? Eu só pedi por favor, está escrito ali por favor. O tom estava grosseiro. Eu sei ler nas entrelinhas. Mônica olhou para Lucas. Filho, você vai deixar essa mulher me desrespeitar assim? Lucas colocou o copo na pia com força, fazendo um barulho alto. Lídia, minha mãe tem razão. Você está sendo controladora. Ela mora aqui agora. Tem os mesmos direitos que a gente. Não pode ficar colocando regras e proibições. Mas, Lucas, é o seu bolo de aniversário. Eu fiz para você. Não pedi para você fazer, ele disse, e aquelas palavras foram como uma facada. Se você fez, problema seu. Mas não vai proibir minha mãe de comer nada nesta casa. Lídia sentiu o mundo girando. Ele havia esquecido. Esqueceu que ela sempre fazia bolo de chocolate para o aniversário dele. Esqueceu da tradição deles, esqueceu de tudo que construíram juntos. Você esqueceu que amanhã é seu aniversário, ela disse baixo. E daí? Aniversário não é importante. Sou adulto, não preciso de festinha com bolo. Ele pegou as chaves do carro da mesa. Vou sair. Preciso esfriar a cabeça. Vocês duas se entendam. Ele saiu, batendo a porta. Lídia ficou parada na cozinha, ouvindo o som do carro ligando, ouvindo o barulho do motor se afastando. Então, olhou para Mônica, que estava de pé ao lado da mesa, com um sorriso satisfeito nos lábios.
Sabe qual é o seu problema, Lídia? Mônica disse pegando uma xícara de café. Você acha que é especial. Acha que por ser a esposa dele você tem algum poder, mas a verdade é que você é substituível. Esposas vêm e vão. Mas mãe é só uma. E eu vou estar aqui muito depois de você sumir da vida dele. A senhora está tentando destruir meu casamento, Lídia disse, e pela primeira vez havia certeza na voz. Não, querida, eu estou apenas mostrando para o meu filho quem você realmente é. Uma egoísta, uma controladora, alguém que quer separar mãe e filho. Mônica tomou um gole do café, fazendo uma pausa dramática. E sabe o que é engraçado? Ele está começando a ver isso também. Está começando a perceber que você não é a pessoa maravilhosa que ele achava que era. Isso não é verdade, não? Então por que ele saiu daqui com raiva de você e não de mim? Por que ele me defende e não você? Por que ele passa mais tempo conversando comigo do que com você? Mônica colocou a xícara na pia. Aceita, Lídia. Você está perdendo ele. E não há nada que você possa fazer para impedir. Ela saiu da cozinha, deixando Lídia sozinha. E pela primeira vez desde que Mônica havia chegado, Lídia sentiu algo além de tristeza. Sentiu raiva. Sentiu uma raiva profunda, ardente, que vinha de um lugar que ela nem sabia que existia dentro dela. Mas junto com a raiva veio também o medo. Medo de que Mônica estivesse certa, medo de que ela realmente estivesse perdendo Lucas, medo de que fosse tarde demais para salvar o casamento. Lídia passou o resto da manhã trancada no quarto. Não queria ver Mônica. Não queria ouvir sua voz, seu riso, seus comentários envenenados. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, pensando em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Como sua vida havia mudado tão rápido. Como ela havia se tornado invisível na própria casa. Quando exatamente Lucas havia parado de olhar para ela como olhava antes, ela se lembrou do dia em que se conheceram. Foi numa festa de casamento de um amigo em comum. Lucas estava no bar sozinho e ela esbarrou nele acidentalmente, derrubando sua bebida. Ele riu, disse que estava procurando uma desculpa para pedir outra de qualquer jeito. Conversaram a noite toda. Ele falou sobre seu trabalho como analista de sistemas, sobre como gostava de resolver problemas complexos. Ela falou sobre sua paixão por artesanato, por criar coisas com as mãos. Ele pediu seu telefone antes da festa acabar. Ligou no dia seguinte. E no outro. E no outro. O namoro foi rápido e intenso. 6 meses depois, ele a pediu em casamento durante um piquenique no parque. Tinha colocado o anel dentro de uma cesta de morangos porque ela havia dito uma vez que morangos eram sua fruta favorita. Lídia chorou de felicidade. Tudo parecia perfeito. Lucas era atencioso, carinhoso, respeitoso. Falava sobre construir uma vida juntos, sobre ter filhos, sobre envelhecer lado a lado. Mas agora, deitada naquela cama, Lídia se perguntava se ela havia se casado com a pessoa real ou com a ideia que ela tinha dele. Ou talvez ele tivesse mudado. Talvez as pessoas mudassem mesmo e não havia nada que ela pudesse fazer. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era Marina. Lídia, tudo bem? A voz da amiga estava preocupada. Você não respondeu minhas mensagens. Desculpa, Marina, está tudo meio complicado aqui. Eu percebi isso quando te visitei. Olha, não quero me meter, mas você parece estar sofrendo. Quer conversar? Lídia hesitou. Não queria despejar seus problemas em Marina, mas ao mesmo tempo precisava tanto falar com alguém, desabafar com alguém que a ouvisse de verdade. A minha sogra? Ela está... As palavras travaram na garganta. Como explicar o que estava acontecendo? Como colocar em palavras a opressão constante, as humilhações diárias, a sensação de estar sendo apagada da própria vida? Ela está controlando sua casa? Marina completou e havia compreensão na voz. Como você sabe? Porque eu vi quando estive aí. A forma como ela falava com você, como te tratava, e a forma como você se encolhia, como se estivesse com medo de existir na própria casa. Marina suspirou. Lídia, isso não é saudável. Você precisa conversar com o Lucas, colocar limites. Eu tentei. Ele não me escuta. Ele sempre fica do lado dela.
Me chama de egoísta, de controladora. Hoje de manhã ele gritou comigo porque eu coloquei um bilhete pedindo para não comerem um bolo que fiz para o aniversário dele. A voz de Lídia estava tremendo. Ele esqueceu, Marina. Esqueceu que amanhã é aniversário dele. Esqueceu que todo ano eu faço esse bolo. Esqueceu de tudo. Meu Deus, Lídia! Havia indignação na voz de Marina. Você não merece ser tratada assim. Você é uma pessoa boa, dedicada, que sempre colocou o casamento em primeiro lugar. E agora ele está te descartando por causa da mãe dele? Não sei o que fazer. Eu amo ele, Marina. Ainda amo. Mas está ficando cada vez mais difícil viver assim. Escuta, vou te dar um conselho. Você precisa fazer uma escolha. Ou você luta pelo seu casamento, coloca o pé no chão, faz o Lucas enxergar o que está acontecendo, ou você aceita que talvez esse casamento não tenha mais salvação. Não quero desistir. Então não desista. Mas lembre-se, lutar não significa se anular. Lutar não significa aceitar tudo calada. Lutar significa ter coragem de dizer não, de estabelecer limites, de exigir respeito. Marina pausou. E se o Lucas não conseguir te respeitar, então talvez ele não mereça você. Depois que desligou, Lídia ficou pensando nas palavras da amiga. Ter coragem. Dizer não. Exigir respeito. Parecia simples, mas ela sabia que não era. Tinha medo. Medo de perder Lucas, medo de ficar sozinha, medo de admitir que tinha falhado. Mas uma voz pequena dentro dela, uma voz que estava em silêncio há semanas, começou a sussurrar. Você não falhou. Você tentou. Você deu tudo de si. E ainda assim, não foi suficiente. Mas isso não é culpa sua. Lucas voltou no final da tarde. Entrou em casa sem dizer nada, foi direto para o quarto trocar de roupa. Lídia estava na sala, havia passado as últimas horas limpando, organizando, tentando manter as mãos ocupadas para não pensar. Quando ele saiu do quarto, ela se levantou e bloqueou seu caminho. A gente precisa conversar, ela disse firme. Agora não, Lídia. Sim, agora. Você gritou comigo hoje de manhã, me humilhou na frente da sua mãe, não vai sair daqui sem me dar uma explicação. Lucas suspirou, como se ela estivesse sendo inconveniente. O que você quer que eu diga? Você foi grosseira com minha mãe. Eu defendi ela. Simples assim. Eu não fui grosseira. Eu fiz um bolo para o seu aniversário e não queria que comessem antes. Isso não é ser grosseira. É querer preservar uma surpresa. Surpresa? Ele riu, um riso sem humor. Lídia, eu tenho 35 anos. Não preciso de surpresas, não preciso de bolos, não preciso de festinhas. Mas você gostava. Todo ano você ficava feliz com o bolo, dizia que era o melhor bolo do mundo. Eu estava sendo educado. As palavras caíram como uma bomba entre eles. Lídia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Educado? Ela repetiu quase sem voz. Você estava sendo educado todos esses anos? Lídia, olha. Ele passou a mão pelo cabelo impaciente. Eu não quero discutir isso agora. Estou cansado. Foi um dia longo. Todos os seus dias são longos agora. Toda vez que eu tento conversar com você, você está cansado. Quando foi a última vez que a gente realmente conversou? Quando foi a última vez que você me perguntou como eu estou? Como foi o meu dia? Você não trabalha, Lídia. Seu dia é ficar em casa. Não tem muito o que contar. Lá estava aquilo de novo. Você não trabalha. Como se cuidar da casa, cuidar dele, cuidar de Mônica agora não fosse trabalho. Eu trabalho sim. Trabalho muito. E seria bom se você reconhecesse isso de vez em quando. Reconhecer o quê? Que você limpa a casa, que você faz comida. São coisas básicas, Lídia. Minha mãe fazia tudo isso e ainda trabalhava fora. E nunca reclamou. Sua mãe tinha que fazer. Ela não tinha escolha. Mas eu escolhi ficar em casa para a gente tentar ter filhos. Foi uma decisão que tomamos juntos. E olha onde isso nos levou. 3 anos tentando e nada. Havia amargura na voz dele agora. Talvez fosse melhor você ter continuado trabalhando, pelo menos estaria produzindo alguma coisa. Lídia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente dele. Você está me culpando?
Por não conseguirmos ter filhos? Não estou culpando ninguém. Estou apenas dizendo que as coisas não saíram como planejamos. E isso me torna menos importante? Menos digna de respeito? Você está distorcendo minhas palavras. Não, eu estou ouvindo exatamente o que você está dizendo. E o que você está dizendo é que eu não sirvo para nada, que eu não produzo nada, que eu sou um fardo. Se você quer interpretar assim, problema seu. Ele tentou passar por ela, mas ela não saiu da frente. Lucas, olha para mim, ela disse, e havia desespero na voz agora. Por favor, olha para mim e me diz, você ainda me ama? Ele parou. Ficou em silêncio por um longo momento. E naquele silêncio, Lídia encontrou a resposta que temia. Quando ele finalmente falou, sua voz estava fria, distante. Eu não sei, Lídia. Não sei mais o que sinto. As palavras ecoaram pela sala. Lídia sentiu suas pernas fraquejarem e se apoiou na parede. Lucas passou por ela e foi para a cozinha. Ela ficou ali, sozinha na sala, sentindo o casamento desmoronar ao seu redor. Mônica apareceu no corredor saindo do quarto. Ela havia ouvido tudo. Havia um sorriso satisfeito em seu rosto. Não disse? Ela murmurou ao passar por Lídia. Você está perdendo ele. Lídia não respondeu. Não tinha forças para responder. Foi para o quarto, trancou a porta e se deitou na cama. As lágrimas vieram então, silenciosas e quentes, molhando o travesseiro. Ela chorou por horas, até não ter mais lágrimas para derramar. E quando o choro finalmente cessou, ficou apenas um vazio imenso e assustador. Na manhã seguinte, Lídia acordou com os olhos inchados e a cabeça pesada. Era o aniversário de Lucas. Ela olhou para o lado e viu que ele já havia levantado, pegou o celular e viu que eram 8 horas da manhã. Um sábado. Normalmente, eles dormiriam até mais tarde nos fins de semana. Ficariam na cama conversando, fazendo planos para o dia, mas não havia mais manhãs assim. Ela se levantou, lavou o rosto e foi até a cozinha. Lucas estava lá, tomando café com Mônica. Os dois conversavam animadamente, rindo de algo que Lídia não ouviu. Quando ela entrou, a conversa parou. Lucas nem olhou para ela. Mônica sorriu, aquele sorriso falso que ela havia aperfeiçoado. Bom dia, Lídia. Dormiu bem? Ela perguntou, mas havia ironia na voz. Bom dia. Lídia respondeu indo direto para a cafeteira. Serviu um copo e ficou de pé no balcão, sem sentar à mesa com eles. Lucas, meu filho, o que você quer fazer hoje? Mônica perguntou. É seu aniversário. Precisa ser especial. Ah, mãe, não precisa de nada especial. Só quero relaxar. Lucas respondeu, ainda sem olhar para Lídia. Mas todo aniversário precisa ser celebrado. Vamos sair para almoçar fora. Aquele restaurante que você gosta. É uma boa ideia. Lucas sorriu para a mãe. Lídia apertou o copo de café entre as mãos. Ele estava fazendo planos de aniversário com a mãe. Não havia perguntado o que ela achava. Não havia incluído ela. Era como se ela não existisse. Eu fiz um bolo, ela disse baixo. Ah, sim, o bolo, Mônica disse com um tom de desdém. Aquele bolo que ninguém podia tocar. Pode deixar o bolo aí, a gente come quando voltar, Lucas disse sem emoção na voz. Lucas, eu também gostaria de sair com vocês, é seu aniversário. Lídia tentou. Houve um silêncio constrangedor. Lucas e Mônica trocaram um olhar. Então Lucas finalmente olhou para ela. Acho melhor você ficar. Precisa arrumar a casa. Está tudo bagunçado. A casa está limpa. Não está não, Mônica interveio. Passei pela sala hoje cedo e vi poeira nos móveis, e o banheiro precisa de uma limpeza profunda. Tem mofo no canto do box. Não tem mofo nenhum. Tem sim. Se você limpasse direito não teria, mas você é preguiçosa, faz as coisas nas coxas. Mônica bebeu seu café com calma, como se estivesse simplesmente comentando sobre o tempo. Então acho melhor você ficar e fazer o que deveria ter feito durante a semana. Lídia olhou para Lucas, esperando que ele a defendesse, que dissesse que ela podia ir junto, que ela era sua esposa e merecia estar ao seu lado no aniversário dele. Mas ele apenas baixou os olhos para o prato e disse: Minha mãe tem razão. A casa precisa de uma limpeza. Faz isso enquanto a gente está fora. Algo quebrou dentro de Lídia naquele momento. Algo que não podia ser consertado.
Ela colocou o copo na pia, pegou sua bolsa e saiu de casa sem dizer nada. Ouviu Mônica perguntar para onde ela estava indo, ouviu a voz de Lucas dizendo para deixá-la ir, que ela ia voltar. Mas Lídia não olhou para trás. Apenas continuou andando. Não tinha um destino em mente, apenas andou pelas ruas do bairro sem rumo, deixando as pernas a levarem para onde quisessem. Passou pela praça onde costumava levar o cachorro que haviam tido nos primeiros anos de casamento, um vira-lata chamado Bolt, que havia morrido 2 anos atrás. Lucas chorou quando ele morreu, abraçou Lídia com força e disse que nunca mais queria sentir aquela dor, que não teria um outro cachorro. E ela concordou, porque não suportaria vê-lo sofrer assim de novo. Continuou andando e se viu na frente da pequena papelaria onde havia trabalhado antes de se casar. O dono, Sr. Paulo, estava na porta varrendo a calçada. Quando viu Lídia, seu rosto se iluminou. Lídia, que surpresa boa! Quanto tempo! Ele largou a vassoura e abriu os braços. Como você está? Lídia tentou sorrir, mas sentiu as lágrimas voltarem. Sr. Paulo percebeu imediatamente e a conduziu para dentro da loja. O que houve, filha? Ele perguntou com genuína preocupação. E então Lídia desabou. Contou tudo. Sobre Mônica, sobre as humilhações diárias, sobre Lucas mudando, sobre se sentir invisível na própria casa, sobre o aniversário dele, sobre a sensação de estar perdendo tudo. Sr. Paulo ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, segurando a mão dela. Lídia, você sabe o que sempre admirei em você? Ele disse quando ela finalmente terminou. Sua força. Você é uma das pessoas mais fortes que conheço. Mesmo quando as coisas ficavam difíceis aqui na loja, quando tínhamos problemas com fornecedores ou clientes complicados, você sempre mantinha a calma, encontrava soluções. Onde está essa mulher agora? Não sei, acho que ela se perdeu. Não, ela não se perdeu. Ela só está cansada, mas ela ainda está aí. Ele apontou para o peito dela. E sabe o que ela precisa fazer? Precisa lembrar quem ela é. Precisa lembrar que tem valor, que merece respeito, que não precisa aceitar ser tratada como lixo na própria casa. Mas eu amo ele. Ainda amo o Lucas. Eu sei. Mas às vezes amar não é suficiente. Às vezes a pessoa que a gente ama não está mais lá. Às vezes ela mudou tanto que não a reconhecemos mais. E quando isso acontece, a gente tem que tomar uma decisão. Ele apertou sua mão. Você quer passar o resto da vida assim, se anulando, se apagando, aceitando humilhações, ou você quer viver, realmente viver? Não sei se tenho coragem de recomeçar. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e, mesmo assim, dar o passo à frente. E você é corajosa, Lídia. Sempre foi. Lídia ficou na papelaria por mais 1 hora, conversando com o Sr. Paulo. Ele ofereceu chá, biscoitos, contou histórias engraçadas da loja para fazê-la rir. E por um momento, Lídia se sentiu como ela mesma de novo. Sentiu-se vista, ouvida, importante. Quando finalmente saiu da papelaria, já passava do meio-dia. Sua cabeça estava mais clara e ela sabia o que precisava fazer. Voltou para casa com passos determinados. Encontrou a casa vazia. Lucas e Mônica ainda não haviam voltado do almoço. Perfeito. Foi até o quarto de hóspedes onde Mônica estava instalada, pegou todas as roupas que estavam no armário do quarto principal e as levou de volta para lá. Reorganizou seu próprio armário, colocando suas roupas nos lugares de sempre. Pegou o roupão azul de cetim e o pendurou no guarda-roupa do quarto de hóspedes. Depois, foi até a sala e começou a retirar os objetos de Mônica que haviam invadido cada canto da casa. A poltrona dela? Voltou para o quarto. Os livros dela na estante da sala? De volta ao quarto? Os porta-retratos com fotos dela espalhados pela casa? Quarto. Cada objeto que Mônica havia estrategicamente colocado pela casa para marcar território foi removido. Quando terminou, a casa parecia diferente. Parecia mais leve. Parecia dela novamente. Lídia olhou ao redor, respirou fundo e se sentiu pela primeira vez em semanas no controle. Lucas e Mônica chegaram no final da tarde. Lídia estava na cozinha preparando o jantar. Ouviu quando eles entraram, ouviu Mônica ir direto para o quarto e então gritar. "O
que aconteceu aqui? Onde estão minhas coisas? Lucas correu para o quarto. Lídia continuou cortando os legumes, calma, esperando. Lucas apareceu na porta da cozinha. Lídia, por que você moveu as coisas da minha mãe? Por que elas não deveriam estar nos nossos espaços? Cada um tem seu lugar nesta casa. Ela nem levantou os olhos do que estava fazendo. Mas você não tem o direito de fazer isso. Tenho sim. Esta é minha casa também. E eu não vou mais aceitar ser empurrada, apagada e desrespeitada. Ela finalmente olhou para ele e havia uma firmeza naquele olhar que ele não esperava. Sua mãe pode morar aqui, mas ela vai respeitar meu espaço, e você também. Lídia, o que deu em você? Nada deu em mim. Eu só lembrei quem eu sou. Mônica apareceu atrás de Lucas com o rosto vermelho de raiva. Você não tem o direito de mexer nas minhas coisas. Isso é invasão de privacidade. Então não invada a minha privacidade colocando suas coisas no meu armário, no meu banheiro, na minha sala. Lídia colocou a faca na tábua e se virou para encarar os dois. Eu não vou mais aceitar isso. Cansei. Cansei de ser humilhada, de ser ignorada, de ser tratada como uma empregada na minha própria casa. Você está ficando louca, Mônica disse. Lucas, você está vendo isso? Sua mulher está tendo um surto. Não estou tendo surto nenhum. Estou colocando limites, algo que deveria ter feito desde o começo. Lídia cruzou os braços. A partir de agora, as coisas vão mudar. Dona Mônica, a senhora é bem-vinda aqui, mas vai respeitar as regras da casa? Meu espaço é meu. Não vou mais fazer café na cama. Não vou mais aceitar críticas sobre minha comida, minha roupa, minha vida. E, Lucas, você precisa decidir. Ou você me respeita como sua esposa, ou a gente termina essa farsa agora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas e Mônica olharam para ela, claramente chocados. Lídia manteve o olhar firme, o coração batendo forte no peito, mas se recusando a mostrar fraqueza. Você está me dando um ultimato? Lucas perguntou incrédulo. Estou colocando as coisas claras. Eu mereço respeito. Mereci ser ouvida. E se você não consegue me dar isso, então não faz sentido continuarmos juntos. Você não tem coragem de me deixar. Não? Então testa. Mônica riu, aquele riso amargo e cheio de veneno. Patético. Você acha que fazendo esse showzinho ele vai te respeitar mais? Ele vai te achar ridícula. Uma mulher desesperada tentando se agarrar ao marido. O que a senhora acha não me importa mais, Lídia disse virando-se para Mônica. Porque eu finalmente entendi uma coisa. A senhora não está aqui por causa de problemas de saúde. A senhora está aqui porque quer controlar seu filho. Quer que ele continue sendo o menininho que depende de você para tudo. E eu estava no caminho disso. Como você ousa? Eu ouso porque estou cansada de ficar calada. A senhora veio para cá com um objetivo, me destruir. E por um tempo, quase conseguiu. Mas não mais. Lídia deu um passo à frente. A senhora pode ficar nesta casa, mas vai me respeitar. Vai respeitar meu espaço, minhas coisas, minha autoridade como dona desta casa. Ou pode procurar outro lugar para morar. Mônica olhou para Lucas, esperando que ele defendesse ela, que colocasse Lídia no lugar. Mas Lucas estava em silêncio, olhando para a esposa como se a estivesse vendo pela primeira vez. Lucas! Mônica chamou. Você vai deixar ela falar comigo assim? Lucas passou a mão pelo rosto, visivelmente cansado e confuso. Eu preciso pensar, ele disse, e saiu da cozinha. Mônica ficou ali por mais alguns segundos, olhando para Lídia com ódio nos olhos. Então virou-se e foi para o quarto, batendo a porta com força. Lídia ficou sozinha na cozinha, as pernas tremendo, o coração disparado. Ela havia feito. Tinha colocado o pé no chão, e não havia volta. Os dias seguintes foram tensos. Lucas mal falava com Lídia, mas também não falava muito com Mônica. Ele passava mais tempo fora de casa, chegando tarde do trabalho, saindo cedo nos fins de semana. Mônica ficava no quarto a maior parte do tempo, só saindo para comer. Lídia mantinha sua rotina cuidando da casa, mas agora com limites claros. Não fazia mais café na cama para Mônica, não aceitava mais críticas. E quando Mônica tentava fazer algum comentário maldoso, ela simplesmente ignorava ou respondia com firmeza. Uma tarde, Lídia estava regando as plantas do quintal, quando ouviu a porta dos fundos se abrir. Era Lucas.
Ele se aproximou dela, as mãos nos bolsos, o olhar incerto. "Podemos conversar?" ele perguntou. Lídia desligou a mangueira e sentou-se no banco de madeira debaixo da jabuticabeira. Lucas sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Eu estive pensando muito nos últimos dias", ele começou. "Sobre tudo o que você disse. Sobre como tratei você, sobre minha mãe." Lídia esperou em silêncio, deixando-o falar. "Eu não percebi o quanto as coisas tinham mudado, o quanto eu tinha mudado. Estava tão focado em cuidar da minha mãe, em garantir que ela estivesse bem, que esqueci de cuidar de você, esqueci de cuidar de nós." Ele olhou para as próprias mãos. "E isso não foi justo." "Não foi", Lídia concordou sem suavizar. "Minha mãe, ela sempre foi controladora. Sempre quis ter a palavra final em tudo. Quando eu era criança não tinha problema. Eu precisava de orientação. Mas agora eu sou adulto, sou casado. E eu deveria ter colocado limites nela. Deveria ter te protegido." "Por que não fez?" Lucas suspirou, passou a mão pelo cabelo. "Culpa, eu acho. Minha mãe sacrificou tanto por mim. Trabalhou duro, abriu mão de muita coisa para me criar, e eu sempre senti que devia a ela, que nunca seria suficiente. Então, quando ela precisou de ajuda, eu simplesmente abri as portas sem pensar nas consequências." Ele finalmente olhou para Lídia. "Mas isso não justifica. Não justifica como te tratei. Não justifica ter te ignorado, ter invalidado seus sentimentos, ter permitido que ela te humilhasse na nossa própria casa. Você me machucou, Lucas, muito." As lágrimas começaram a cair, mas Lídia não as limpou. "Me fez sentir invisível, como se eu não importasse, como se tudo que construímos juntos não valesse nada. Eu sei, e sinto muito. Sinceramente, sinto muito." Havia lágrimas nos olhos dele também. "Eu não quero perder você, Lídia. Não quero perder o que temos." "Mas o que temos agora, depois de tudo que aconteceu?" "Não sei, mas quero descobrir. Quero tentar consertar." Ele estendeu a mão, hesitante. "Se você me der uma chance." Lídia olhou para a mão estendida. Parte dela queria pegá-la, queria acreditar que as coisas podiam voltar ao normal. Mas outra parte, a parte que havia crescido e se fortalecido nas últimas semanas, sabia que não seria tão simples. "Não vai ser fácil", ela disse. "Não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu." "Eu sei. Não estou pedindo para esquecer, estou pedindo para tentar." "E sua mãe?" Lucas olhou para a casa, onde Mônica estava provavelmente ouvindo tudo pela janela. "Vou conversar com ela. Vou colocar limites. Ela pode continuar morando aqui, mas as coisas vão ter que mudar. Ela vai ter que te respeitar. Vai ter que respeitar nossa relação." Ele voltou a olhar para Lídia. "E se ela não conseguir fazer isso, então ela vai ter que procurar outro lugar." Lídia ficou surpresa. Era a primeira vez que Lucas colocava ela acima da mãe. A primeira vez que ele mostrava estar disposto a fazer escolhas difíceis. "Você realmente faria isso? Pediria para sua mãe sair?" "Se for necessário, sim, porque você tem razão. Você é minha esposa. Você deveria ser minha prioridade, e eu falhei nisso. Mas não vou falhar de novo." Lídia pegou a mão dele. Não era um perdão completo. Não era uma garantia de que tudo ficaria bem. Mas era um começo. Naquela noite, Lucas conversou com Mônica. Lídia não ouviu a conversa toda, mas ouviu os gritos. Ouviu Mônica dizendo que ele era ingrato, que estava escolhendo uma mulher qualquer ao invés da própria mãe, que ela nunca mais o perdoaria. Ouviu Lucas, com voz firme, dizendo que ela precisava respeitar Lídia ou teria que sair. Ouviu quando Mônica bateu a porta do quarto com tanta força que os quadros da parede tremeram. Na manhã seguinte, Mônica fez as malas. Lucas ajudou a levar para o carro. Ela havia ligado para uma prima que morava em outra cidade e combinado de ficar lá por um tempo. Antes de sair, ela olhou para Lídia uma última vez. "Você acha que ganhou, não é?" Havia veneno naquela voz. "Mas está enganada, eu vou voltar. E quando voltar, vai se arrepender de ter me expulsado da vida do meu filho." "Eu não expulsei a senhora. Apenas coloquei limites." Lídia respondeu calma. "E se a senhora voltar,
Será bem-vinda, desde que me respeite. Mônica riu, aquele riso amargo que Lídia havia aprendido a reconhecer. Respeitar você? Você não é nada. É só uma mulher que conseguiu prender meu filho com falsas promessas de família. Mas ele vai perceber. Um dia ele vai perceber que você é vazia, que você não tem nada a oferecer. Se sou tão vazia assim, por que a senhora teve tanto trabalho tentando me destruir? Lídia deu um passo à frente. Pessoas vazias não ameaçam ninguém. Mas eu ameaçava a senhora, não é mesmo? Porque eu represento tudo que a senhora não quer. Um filho independente que faz escolhas próprias, que não precisa mais de aprovação materna para viver, e isso te apavora. Mônica abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Lucas se aproximou. Mãe, é melhor ir. A prima está esperando. Ele segurou a porta do carro aberta. Mônica entrou no carro, ainda olhando para Lídia com ódio. Lucas fechou a porta, deu um último aceno e o carro partiu. Lídia e Lucas ficaram na calçada, vendo o carro desaparecer na esquina. Está tudo bem? Lucas perguntou. Está, Lídia respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, era verdade. Os meses seguintes não foram fáceis. Lídia e Lucas tiveram que reconstruir sua relação do zero. Conversaram muito, discutiram, choraram. Mas também riram, relembraram os motivos pelos quais se apaixonaram, redescobriram a alegria de simplesmente estar juntos. Lucas começou a fazer terapia. Percebeu que tinha muitas questões não resolvidas com a mãe, muita culpa e muita necessidade de aprovação. Trabalhou nesses pontos lentamente, com a ajuda de uma profissional, e à medida que ele se curava, o casamento também se curava. Lídia voltou a fazer artesanato, transformou o quarto de hóspedes no seu ateliê, encheu de cores, tecidos, linhas e miçangas. Começou a vender suas peças online e descobriu que tinha talento para aquilo. As vendas foram crescendo e logo ela estava ganhando uma renda própria. Sentiu-se produtiva novamente, sentiu-se valorizada. Marina voltou a visitá-la e as duas retomaram a amizade. Senhor Paulo também apareceu algumas vezes, sempre trazendo biscoitos e histórias engraçadas. A casa voltou a ser um lugar leve, cheio de vida e amor. Mônica ligava de vez em quando. No começo, as ligações eram tensas, cheias de acusações veladas e comentários passivo-agressivos. Mas Lucas mantinha os limites, sempre deixando claro que ela seria bem-vinda desde que respeitasse Lídia. Com o tempo, Mônica pareceu aceitar a nova dinâmica. Ainda fazia comentários ocasionais, mas nada como antes. Ela havia atravessado o deserto e encontrado água do outro lado. Havia enfrentado a tempestade e saído mais forte. Havia se perdido e se encontrado. E isso, ela sabia, era apenas o começo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. E Lídia aprendeu a não se abalar, a não deixar que as palavras da sogra a atingissem. Um ano depois da saída de Mônica, Lídia descobriu que estava grávida. A notícia veio como uma surpresa. Ela já havia desistido da ideia de ter filhos, havia feito as pazes com aquilo. Mas ali estava, segurando o teste positivo nas mãos, mal conseguindo acreditar. Lucas chorou quando ela contou. Abraçou-a com força, agradeceu a ela, pediu desculpas novamente por tudo que havia acontecido. E Lídia também chorou, mas agora eram lágrimas de alegria. A gravidez foi tranquila, Lucas estava presente em cada consulta, em cada momento importante. E quando a filha deles finalmente nasceu, uma menina pequena e forte que eles chamaram de Clara, Lídia soube que tinha valido a pena. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a luta, havia valido a pena. Mônica veio visitar a neta quando Clara tinha 2 meses. A visita foi curta e um pouco tensa. Mônica segurou a bebê com cuidado, fez alguns comentários sobre como ela se parecia com Lucas quando era pequeno, não pediu desculpas, não reconheceu os erros do passado. Mas também não foi cruel. E isso, Lídia percebeu, era o máximo que ela poderia esperar. Quando Mônica foi embora, Lucas olhou para Lídia e disse: Obrigado. Por quê? Por não desistir de mim. Por ser forte quando eu fui fraco. Por lutar pelo nosso casamento quando seria mais fácil desistir. Ele segurou a mão dela.
Você me salvou, Lídia. Salvou a gente. A gente se salvou, juntos. E era verdade. Nenhum dos dois havia salvado o outro sozinho. Eles haviam trabalhado juntos, enfrentado os desafios juntos, crescido juntos. E agora, sentados na sala, com sua filha dormindo no berço ao lado, Lídia sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Ela olhou ao redor da casa, a casa que ela havia lutado tanto para manter via suas marcas por todos os lados. Seus quadros nas paredes, seus tapetes no chão, suas plantas na janela. E no quarto que antes era de Mônica, agora transformado no quarto de Clara, via a prova de tudo que havia conquistado. Lídia havia aprendido muitas lições naquele ano difícil. Aprendeu que amor não significa aceitar tudo, que respeito é fundamental em qualquer relação, que limites são necessários e saudáveis, que se calar para evitar conflito não é paz, é apenas a morte lenta da própria voz. Aprendeu que ela era mais forte do que imaginava, mais corajosa, mais resiliente e, mais importante, aprendeu que ela merecia ser feliz, merecia ser respeitada, merecia ocupar espaço. Não precisava se fazer pequena para caber na vida de ninguém. Ela era suficiente. Sempre foi. À noite, enquanto colocava Clara para dormir, cantando baixinho a canção de ninar que sua própria mãe cantava para ela, Lídia pensou em tudo que havia passado. Pensou na mulher que era um ano atrás, perdida, apagada, sem voz, e pensou na mulher que era agora, firme, presente, dona da própria história. Não havia mágoa no coração, apenas aceitação. Mônica era quem era, com suas falhas e suas feridas. Lucas havia errado, mas também aprendera. E ela, Lídia, havia descoberto uma força que não sabia possuir. Clara resmungou no sono e Lídia a embalou gentilmente. Olhou para aquele rostinho perfeito, tão frágil e tão forte ao mesmo tempo, e fez uma promessa silenciosa. Prometeu que criaria sua filha para ser forte, para conhecer seu valor, para nunca aceitar ser diminuída, para ter limites saudáveis e respeitá-los, para saber quando lutar e quando deixar ir. Lucas apareceu na porta do quarto, observando as duas. Ela está dormindo? Ele sussurrou. Quase, Lídia respondeu baixinho. Ele se aproximou e colocou o braço ao redor dela. Os três ficaram assim por um momento. Uma família, unidos e completos. E naquele silêncio, naquele abraço, Lídia encontrou tudo que sempre quis: amor, respeito e paz. A história de Lídia não acabou ali. Ela continuaria vivendo, enfrentando novos desafios, cometendo novos erros, aprendendo novas lições. Mas ela sabia, com uma certeza profunda e inabalável, que nunca mais se permitiria ser apagada. Nunca mais ficaria em silêncio diante da injustiça. Nunca mais aceitaria menos do que merecia, porque ela havia aprendido a lição mais importante de todas. A única pessoa responsável por sua felicidade era ela mesma. E agora, finalmente, ela estava pronta para ser verdadeiramente feliz. O sol da manhã seguinte entrou pela janela do quarto, iluminando a cena. Clara acordou com um choro suave e Lídia a pegou no colo, sentindo aquele peso perfeito nos braços. Lucas preparou o café da manhã e os três se sentaram à mesa juntos, uma família comum fazendo coisas comuns. Mas para Lídia não havia nada de comum naquilo. Era extraordinário. Era a vida que ela havia lutado para ter. Era a vitória silenciosa de quem não desistiu. E enquanto tomava seu café, olhando para o marido e para a filha, Lídia sorriu. Um sorriso verdadeiro vindo de dentro, do lugar que havia sido machucado, mas que agora estava curado.